Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje vamos finalizar em nossa apostila 3, né? Esse último capítulozinho, que é o capítulo 23, que na verdade ainda é continuação do capítulo de numerais, tá? Que ainda fala um pouquinho sobre os numerais. E aí ele trata sobre o uso de algarismos. Vamos ver aqui, ó. Chamamos de algarismo a representação de uma expressão numérica por símbolos e de numeral a palavra escrita que representa essa expressão. Não há uma regra fixa que determine quando se deve usar um ou o outro na redação. Ou seja, quando eu coloco o número mesmo, né? Ou quando eu escrevo aquele número, seja ele em cardinal, seja ele em ordinal, seja ele em fracional, né? Então, eu não tenho uma regra fixa na hora que eu estou escrevendo um texto, não, como é que eu vou colocar ele mesmo expresso através do número ou ele expresso através das palavras que ele representa. Aí ele diz assim, mas há tendências no meio acadêmico e jornalístico que podem ajudar você a escolher uma das duas formas para compor o seu texto. Então, ele quer dizer o seguinte, não existe uma regra pré-determinada para como você vai escrever. De qualquer forma, existe alguns fatores, né, dentro mesmo de alguns textos acadêmicos, ou seja, dentro da nossa escola, ou em forma jornalística, que você pode usar esses dois fatores para compor o seu texto. Tá? Se eu não me engano, são 10 regras. Então, vamos dar uma olhada, vamos estudar essas regras. E, de qualquer forma, está aí na apostila de vocês também. Tá? Então, ele diz assim, ó, a primeira regra, não comece uma frase com algarismo. Olha aqui os exemplos. Deixa eu pegar aqui a caneta para nos facilitar. Aqui, ó. 70, ó. Aqui está escrito a palavra 70. Participantes responderam à pesquisa. Ao invés de eu colocar o próprio numeral ordinal iniciando essa frase, né? Então, eu escrevo o número 70, a palavra 70, ao invés de colocar, né, o número por inteiro lá, a forma ordinal dele. Então, no início da frase, é melhor você escrever o número. Na segunda, não misture palavras e algarismo no mesmo período. Exemplo, use o primeiro em forma de ordinal, né? Primeiro dia do congresso, 70 participantes, ó, 70 em forma de cardinal, responderam à pesquisa, preferindo o algarismo. E não, aí você tá aqui, tá escrito, ó, no primeiro, aí ele escreveu a palavra primeiro e depois colocou o número 70. Então, ao invés de você fazer essa mistureba, né, escrever e depois colocar o numeral, você já coloca direto o número, né? Aqui ele está em forma de ordinal, aqui ele está em forma de cardinal. Então, não mistura. Ou você escreve ou você coloca o número. Mas o mais habitual é colocar o número ao invés de escrever. A terceira regra. Unidades de medida, idade, hora, data, números de página, porcentagem, valores e proporções se representam com algarismo. Então, aqui, ó, se representam com algarismo, ou seja, eu coloco um número. Ó, a normativa está no artigo 35, então aqui está falando de um artigo. Então, eu vejo eu escrever o número 35, eu coloco o número 35. Na página 77, a referência à página, também coloco direto o número ao invés de eu escrever. O presidente iniciou a sessão às 3h30, ó, forma de horário. Então, ao invés de eu colocar o horário, eu coloco lá o número 3h35. Outro esqueminha, ó. Escreve-se por extensos números abaixo de 11. Escrever por extenso é eu escrever a palavra, o número, né? Então, aqui, ó, os recepcionistas encontraram 2 bolsas. Então, já que o número 2 é menor do que 11, então eu escrevo 2. Já credenciei mais de 12 congressistas. Como 12 é maior que 11, eu coloco direto numeral. Isso aí nada a ver com o que eles fizeram, né? Mas eles botam isso aí como uma regra. Assim, número abaixo de 11, você vai e escreve. O número acima de 11, você vai e coloca o numeral direto. Continuando. 5. Usam-se algarismo em slogan, manchetes e cartazes. Esses gêneros pressupõem uma leitura rápida. Aqui, ó.
7 em cada 10 participantes aprovam. Aqui, ó. E os pontos de exclamação é para botar aqui. Ó, então aqui, ó, eu coloquei direto o número, né? Tudo que for ideia rápida, você coloca o número ao invés de escrever. Baratex, o número 1 em preços baixos. Aí aqui ele também colocou o número 1. Provavelmente isso aqui são slogans e manchetes de algum lugar, né? Não use muitas casas decimais. Aqui, ó, use 0,78 e não 0,7836. Então, isso aqui é a forma com que se lê, né? Os números decimais. Aqueles muitos números com casas de 0, alguma coisa, ao invés de você colocar os milésimos, você coloca direto o número decimal. 7. Escreva decimais e frações em algarismo. Assim, o que ele quer dizer, ao invés de você estar colocando e escrevendo, você já coloca direto o número. Ó, 3/4 é uma forma decimal, né? É uma forma, desculpa, uma forma de fração. Então, ó, 3/4, ao invés de eu colocar e escrever 3/4, eu vou e coloco o numeral, 3/4, em forma de fração mesmo. Agora é uma forma decimal, é 0,75. E não, 75 centésimos. Ao invés de eu ficar escrevendo centésimos, milésimos, né? Eu vou e coloco direto o número. Para facilitar também, né? 8. Usa os números grandes na forma mais familiar ao leitor ou mais adequada ao contexto. Então, isso aí vai depender, né, de quem está escrevendo e dependendo de quem está lendo. Aqui, ó. Ao invés de eu escrever quantos zeros tem aqui? 3, 6, então milhões, né? 179 milhões. Bilhões, aqui é milhões, são 6 milhões. Então, ao invés de eu colocar um numeral com vários zeros aqui, que a pessoa vai até se confundir, né? Se é milhão, se é bilhão, se é trilhão, se é quadrilhão. Então, eu vou escrever direto, 179 milhões. Ó, 179 vezes 106. E 1,79 vezes 108. Representam o mesmo número, mas a primeira forma é mais adequada para gráficos e tabelas. Por exemplo, a segunda para o corpo de textos de reportagens, notícias, etc. As duas últimas para textos técnicos, didáticos, científicos, dependendo do assunto que esteja sendo tratado. Geralmente as pessoas escrevem, né, essa forma mais familiarizada em textos mais simples, em coisas mais científicos e didáticos e técnicos, né? Aí tem que ser aquelas formas mais complexas mesmo. Ó, 9. Apenas textos jurídicos e códigos, como telefones, endereços, além de números decimais, preservam o zero à esquerda. Indicação de horas, datas e páginas, não. Então, só informa, mesma coisa, né? Ou textos mais formais, no caso aqui jurídicos, né? E com códigos, como telefone e endereço, que aí eu vou estar utilizando, né? Essa forma do zero à esquerda, que seria isso aqui, ó. Use 8 horas, ao invés de colocar aquele 0,8, né? Que 0,8 é indicação de 8 horas, mas ao invés de eu botar o 0 na frente, eu boto o 8 normal. A mesma coisa com relação à página. Coloca um número mesmo sozinho. Ao invés de botar o 0,3, coloca só 3. Se fosse 0,4, botava só 4. Se for 0,8, coloca só 8. E assim sucessivamente. Você tira o 0, né? E a última, sempre escreva por extenso nomes que incluem expressões numéricas. Então, assim, ó, para escrever por extenso, você está escrevendo mesmo. Aqui, ó. Moro em 3 Corações. Então, ao invés de botar o número 3, eu escrevi o número 3. Visitei Santa Rita do Passo 4. Ó. Ao invés de botar o número 4, eu escrevi o 4. E aqui seria uma outra frase. Ó. Meu vizinho é segundo tenente. Não vou botar o numeral ordinal segundo aqui, então eu tenho que escrever. Então, certas coisas a gente já sabe como funciona. Então, não tem nada de mistério, né? Isso aí mesmo é só umas formas para vocês saberem como usam, mas principalmente na hora que vai escrever um texto. E aí tem uns exercíciozinhos só mesmo referente a interpretações desses números, né, para vocês escreverem. E aí vocês façam isso aí e depois me encaminha as fotos, tá bom? E aí a gente encerra a apostila 3 na próxima aula, eu já volto com a apostila 4, tá? Beijo. Tchau, tchau.